A paz do Senhor Jesus, meu amigo do Facebook, do Instagram, do meu WhatsApp e também do meu canal de YouTube, que tenho o imenso prazer de falar com todos vocês, ao presbítero José Maria. Hoje, agradecendo a Deus por mais um dia, hoje um feriado nacional, e eu queria que você acessasse meu canal lá no YouTube, isso, se inscrevesse lá no meu canal, isso, e compartilhasse. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ser evangelizadas. E hoje eu quero trazer uma palavra de conforto, a palavra de Deus. E eu quero o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o segundo livro de Moisés. Moisés escreveu 5 livros, chamado Livro da Lei, ou Os Escritos, ou Pentateuco. Penta quer dizer 5. Então, Moisés escreveu 5 livros. E o segundo livro é chamado Êxodo, saída, mudança. Uma pessoa que saiu de um lugar e foi transportado para outro lugar. E no capítulo 20, pega a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo de número 20, no versículo de número 1, que diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, isso Deus falando, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança ou parecida do que há em cima no céu, você imaginar. Nem embaixo na terra, nem embaixo, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus é monoteísta, o único Deus. Não existe outro Deus. Deus aqui estava dando instrução para Moisés no Monte Sinai, onde Moisés estava recebendo o estatuto de Deus, a lei de Deus, as regras. E aqui o indivíduo para servir a Deus. Deus estava mostrando para Moisés falar para o povo de Israel. Eram 3 milhões de hebreus que saíram do Egito. E Deus separou o povo de Israel, o povo hebreu, para ser um exemplo diferenciado de testemunho. E aqui Deus estava conversando com Moisés, que ele era o Senhor Deus, que tirou vocês da terra do Egito. E a primeira recomendação que Deus falou, não fazer imagem de escultura, semelhante aos moradores do céu, imaginar, nem semelhante aos moradores da terra, nem nas águas embaixo da terra.
E aqui na palavra de Deus, não fazei mais de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu, acima do céu, em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, ou seja, dobrar o joelho, adorar. Nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus, ele estava dando instrução. A Bíblia é a Constituição de Deus. O que é uma Constituição? Aonde está ali leis de Deus e orientações de Deus, regras. O que é bom para mim e o que não é bom para mim. Deus ali estava chamando o povo de Israel para mostrar que eles não poderiam se curvar diante de uma imagem de escultura. O que é uma imagem de escultura? É uma imagem, uma imaginação, você copiar uma pessoa, um animal, uma ave, você fazer daquilo ali como se fosse um Deus. Você fazer pedidos, você confiar naquilo ali. O Deus estava proibindo o seu povo de fazer tudo aquilo ali. Sabe por causa de quê? Deus estava preparando o seu povo para conquistar uma terra chamada Terra de Canaã. E nessa terra, os moradores, eles tinham imagem de escultura, tinham seus ídolos, seus deuses, e ele se curvava diante delas. Então Deus, ele estava mostrando para o seu povo que ele não concordava com aquilo, porque ele é um Deus zeloso. E os maiores sofrimentos do povo de Israel foi a idolatria, buscar consulta aos outros deuses, às outras nações. E as nações, ela tinha seus ídolos. E Deus ia expulsar 7 nações que fazia tudo isso. E Deus estava dando o seu estatuto, a sua palavra. E Deus estava proibindo deles botar outra pessoa no lugar de Deus. Deus é monoteísta, o único Deus. É Ele que nos dá saúde, nos dá o alimento, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos cura, é Ele que nos disciplina. Deus, ele é onisciente, Ele conhece as nossas necessidades, sabe tudo que se passa conosco. E a Bíblia é o estatuto de Deus, é a Constituição de Deus. E aqui Deus está dando conselho para o seu povo. Não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, nem dizer que é uma semelhança no céu, nem dizer que é uma semelhança na terra, nem embaixo nas águas, nem se curvar diante dela, fazer pedidos. E Deus, ele estava advertindo o povo.
para ser abençoada por Deus, é condicional. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você obedecer a palavra de Deus do que sacrificar. E Deus, ele estava conversando com Moisés e o próprio Deus estava escrevendo o estatuto, a sua palavra. Deus estava escrevendo para Moisés. Tudo que Deus escrevia, ele falava para Moisés. Está escrito assim: não terá outros deuses. Lembrar que ele é o Senhor, vosso Deus, que tirou vocês da terra da escravidão. Está falando do Egito, onde o povo hebreu passou quase 4 séculos e meio, 430 anos, vivendo como escravo. E Deus agora tira o seu povo, o povo hebreu, os descendentes de Abraão. E essa promessa ia se cumprir na terra de Canaã. Foi a terra das peregrinações de Abraão, Isaac e Jacó, que é chamado os patriarcas, o chefe do clã. E aqui houve os descendentes. E depois de 430 anos, Deus lembrou da sua promessa. E Deus agora está dizendo para o seu povo: lembra dele. Porque foi ele que tirou aquele povo da escravidão lá do Egito. Agora Deus estava dando uma determinação: não vai fazer nenhuma má escultura, não vai se curvar diante delas. E a Bíblia diz que quando Deus entrou com providência na vida do seu povo, conquistou a terra de Canaã, Deus, ele expulsou 7 nações. Em Levítico, no capítulo 18, abra sua Bíblia, Levítico, capítulo de número 18, versículo de número 24 e 25. Levítico 18, capítulo 18, versículo 24 e o 25. Está escrito assim: com nenhuma dessas coisas vos contamineis. Está falando de idolatria, coisa assim. Porque em todas estas coisas, olha só, se contaminaram a gente, em que todas essas coisas, a gente que eu lanço fora de diante da vossa face. Olha só, está falando das 7 nações que moravam na terra de Canaã, que eram os Jebuseus, Gigazeus, Cananeus. E Deus estava determinado. Deus estava dando uma orientação para o seu povo. Olha só, pelo que a terra está contaminada. E eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, as suas obras. E a terra vomitará os seus moradores. A Bíblia diz que Deus tirou aquele povo da terra de Canaã, 7 nações. E a obra daquele povo era má, perversa, era idolatria, feitiçaria, jagoreiro, prognosticadores, adivinhos, feiticeiro. Ali tinha todo tipo de barbárie. Era uma depravação, era uma abominação. E Deus, ele expulsou. Deus deu ordem para que o seu povo não fizesse amizade com eles, nem se aparentasse. Não pegar suas filhas para os seus filhos, nem dar seus filhos para serem parentes dele, genro, nora, sogro, nada. E aquelas nações, era uma nação
muito pecaminosa, onde o irmão dormia com a irmã, a sogra dormia com o genro, o pai dormia com a própria filha, o filho dormia com a madrasta, o sobrinho dormia com a tia, o homem dormia com outro homem, a mulher dormia com a outra mulher, o homem dormia com o animal, a mulher dormia com o animal, coisa terrível. Deus vomitou os moradores daquela terra por causa do pecado. E aqui Deus vomitou os moradores. E no Salmo 115, abra sua Bíblia aí, Salmo capítulo 115. Salmo capítulo 115. 115. Aqui, que diz a palavra do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Ou seja, quem é Deus? A resposta: o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Olha só, os ídolos deles, as nações do mundo aqui fora, são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Olha só, torna-se semelhante a um boneco, uma imagem, a eles, os que faz e todos os que confiam nele. Então aqui Deus está mostrando que, está revelando que nosso Deus é vivo. E os deuses das nações têm boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. É apenas uma semelhança, uma cópia. Não tem vida. Não tem poder para nada. E torna-se semelhante a ele aqueles que fazem e aqueles que confiam também. E aqui no Salmo ainda 135, Salmo 135, Salmo 135, versículo 15 a 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos, mas não ouve. Nem há respiro algum na sua boca, ou seja, espírito. Semelhante a eles, tornam-se os que os fazem e todos se confiam. Olha só aí. E aqui ainda no 1 Coríntios, no capítulo de número 6, Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo de número 6, no versículo de número 10, está dizendo aqui, ó: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Então, o idólatra, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus, ou seja, não terão salvação. E aqui ainda no
em Apocalipse, capítulo 22, o último livro da Bíblia, versículo de número 15, que diz assim, ó: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então a Bíblia é bem clara para você que gosta de estudar a Bíblia. Por que hoje está vendo essa confusão, as pessoas estão sendo enganadas? 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. Abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha aqui. Nos quais o Deus desse século, está falando o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Está falando entendimento espiritual. O diabo, ele fechou a mente das pessoas, cauterizou. A mente das pessoas estão deformada, deturpada. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o diabo, ele, além de trazer a cegueira espiritual, a incredulidade, ele cega o entendimento. As pessoas não entender, não perceber a grandiosidade do Evangelho, as promessas de Deus. É como se os olhos estivessem fechados para aqueles que o diabo cegou o entendimento, falando no sentido espiritual. O diabo, a Bíblia diz que Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então Deus, ele manda você estudar a Bíblia, examinar as Escrituras. Por que hoje as pessoas erram? Por não conhecer a palavra de Deus. Hoje estão comemorando uma idolatria. E as pessoas fazendo sacrifício, fazendo penitência, pagando promessas, fazendo pedido. E a Bíblia diz que os ídolos têm boca, mas não falam. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não sente cheiro, olfato. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpam. E é semelhante a ele todos que fazem e aqueles que confiam. E Deus não quer que você se curva diante disso. Quer pedir, quer bênção de Deus? Pede a Deus. Deus é que dá a resposta para todas as nossas necessidades. E aqui Moisés está me entregando o estatuto, que o povo ia morar numa terra. Ele ia habitar numa terra onde os moradores tinham todos esses predicados negativos que Deus desaprovou. Diz a Bíblia que a terra estava contaminada pelos moradores da terra de Canaã. E Deus teve que vomitar o pessoal, os moradores. Deus excluiu, tirou todo mundo e assentou o seu povo ali. Mas deu a condição, deixou o seu estatuto, a Constituição, o livro de Deus, a palavra. Tem regras, tem leis de Deus, lei civil, lei religiosa.
direitos sociais. Aqui tem tudo. Tem alimento que você pode comer, que faz bem, e tem alimento que Deus te aconselha a você não comer, porque vai prejudicar a sua saúde. Então, a recomendação de Deus, que é o único Deus, é o único Deus que tira a gente das garras do diabo. Deus não está pedindo para você fazer sacrifício de todo. Deus quer que você o ame. Deus quer que você o adore de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que essa palavra seja uma palavra de reflexão, de aprendizado para a sua vida. Hoje se comemora um dia, uma idolatria, mas muitas nações, muitos estados estão sofrendo catástrofe, destruição, por causa da idolatria e da feitiçaria. Que Deus abençoe sua vida. Estude a palavra de Deus, examine a palavra do Senhor, estude, leia a Bíblia, ore, busque orientação do Espírito Santo, que Ele vai te orientar, tá bom? Um abraço, bom feriado, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida, que Deus multiplique, dê sabedoria, sabedoria que vem do alto, conhecimento, informação, ela é natural. Conhecimento e estudo, ele vem do talento natural, é de baixo. Sabedoria vem de Deus. Conhecimento, estudo, pesquisa, isso tudo é informação que você adquire. Mas a verdadeira sabedoria, a sabedoria sobrenatural, ela vem de Deus. Um abraço e fica com Deus. Amém.